ao Blá Blá Blás, que encerra a nossa segunda temporada. Vocês devem ter percebido que o cenário hoje está um pouquinho diferente. Eu já quero adiantar que esse local em que a gente está é super importante para a história do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Mas eu quero pedir para o nosso convidado de hoje, que eu vou apresentar logo mais, contar, afinal, onde a gente está. Boa tarde a todos. Nós estamos hoje na biblioteca em Pedras Altas, que pertenceu ao Dr. Joaquim Francisco de Assis Brasil, uma das maiores bibliotecas familiares do Rio Grande do Sul e da América Latina. Pois é, está comigo aqui o Luiz Carlos Segatti, advogado, pai dos atuais proprietários do castelo, né, Segatti? E eu quero contar para o pessoal um pouquinho também da minha história com esse castelo, que eu conheci há pouco, mas me encantei muito pela própria obra, né, pelo próprio prédio, pela própria propriedade aqui, pelos livros da nossa biblioteca aqui onde a gente está, mas também pelo brilho no olho com que o Segatti conta essa história, que vocês vão ver, é muito emocionante. Então, Segatti, para começar, eu queria que tu contasse um pouquinho como vocês vieram parar aqui, né? Como é essa relação da família Segatti com o Castelo de Assis Brasil. Em primeiro lugar, sejam bem-vindos a todos, tá? A nossa família, meus filhos estavam procurando uma área para comprar para plantar soja. Aí quando o João, que é o meu genro, disse, olha, tem uma área em Pedras Altas para vender, que é própria para soja, e tem um castelo. Aí eu pensei, mas um castelo? Achei que era só as ruínas. Disse, não, mas vamos lá dar uma olhada, o castelo é bonito, tem uma biblioteca boa e tal, importante. Eu disse, não vou olhar. Na minha ignorância, eu achava que era só ruínas, tá? Aí depois de muita insistência dele, a gente veio com um horário marcado, agendado para visitar, tá? Para conhecer o castelo e a propriedade. Aí a gente teve acesso só à parte externa da propriedade, tá? Mas quando a gente chegou na porta da entrada do castelo, não deixaram nós entrar, mesmo com horário agendado. Aí foi marcado então uma nova visita, por uma outra data, com a presença de um dos herdeiros juntos, tá? Foi só então que eu tive o privilégio de entrar aqui dentro do castelo. Aí quando entrei, assim, dentro da biblioteca, assim, foi muito impactante, sabe? Foi muito boa a sensação de estar aqui. E até então eu não sabia quem era Assis Brasil. Tá? Eu não sabia, não fazia nem ideia quem era Joaquim Francisco de Assis Brasil. E aí comecei a me dedicar, a conhecer a história dele e fui me encantando com essa história toda. Então o nosso objetivo inicial, que era plantar soja, hoje já é secundário. Tá? Hoje a gente está mais preocupado já agora com a restauração de toda essa obra que ele fez, de todo esse legado que ele deixou, tá? E reviver as histórias deles, que eu acho, não tenho certeza, que é muito importante para todos nós, tá? Principalmente nós gaúchos, tem muita coisa interessante que a gente vai conversar hoje, que a gente deve ao Assis Brasil. Pois é, quando tu falas dessa surpresa, né, que tu tiveste ao entrar na biblioteca, eu imagino, aliás, eu entendo bem o sentimento, porque foi um pouquinho do que eu vivi quando eu entrei aqui aquele dia, né? Então, quando eu entrei aqui, eu não tive dúvidas. Para o Segatti, eu só falei ao final da visita, mas eu já sabia que seria aqui o podcast especial de 1 ano do Blá Blá Blás. Então, é com uma alegria enorme que hoje eu comemoro 1 ano desse projeto, que já contou com tantas histórias legais, inspiradoras para Pelotas, para nossa região e para todos que nos assistem, inclusive fora do Brasil. Muitas pessoas também entram em contato comigo e eu fico muito honrada, Segatti, da gente contar hoje um pouco dessa história. Mas então vamos lá. Tiveste essa paixão, né, que já te acompanha, que eu sei, a gente já conversou pelos livros, pela história. Tu, advogado, o Assis Brasil também era, entre tantas outras coisas, um advogado. Conta um pouquinho mais, então, como foi essa decisão, né, de uma paixão, como que realmente virou uma decisão. Então, em conversa com os nossos filhos, a gente, com o Rafael, com a Gabriela e com a Camila, aí com a minha esposa Cláudia, a gente decidiu então que eles iriam comprar esta propriedade aqui. A gente deu toda a assessoria, como pais, como qualquer pai e mãe daria. Claro. Tá? E foi decidido, então eles decidiram comprar isso aqui. E aí começamos a se aprofundar na história do Assis Brasil, porque eu, antes de ser advogado, sempre fui agricultor. Tá?
Eu nem sabia que a agricultura tinha patrono. Tá? Fui muitos anos no Parque Assis Brasil, onde acontece a Expo Inter, em Esteio. Tá? Mas nunca me perguntei por que Assis Brasil. Eu, quando me formei em técnico agropecuário, antes de ser advogado, fui trabalhar numa multinacional, onde a filial era na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. No estágio, junto com o IRGA. E o meu coordenador de curso, por coincidência, o sobrenome dele, Assis Brasil. Então eu brinco que Assis Brasil já vinha... Sim, a simbologia já vinha mostrando. Eu já vinha atrás do Assis Brasil há muito tempo. Então quando a gente conheceu aqui, começou a conhecer a história, a gente ficou assim muito impressionado. Agora quando você mesmo falava, escolheu esse lugar. Tinha tantos lugares bacanas para você comemorar aqui, dentro do castelo. Foi uma escolha de vocês. Então essa responsabilidade que a gente está sentindo hoje, de como as pessoas têm um amor, têm um carinho, as pessoas vêm aqui, saem com aquele brilho no olhar, sabe? Encantados, nem imaginei que existia um castelo no Rio Grande do Sul e com a nossa história. Com a nossa história. E eu acho que isso que é bacana. Então, a nossa... Quando eu falo, às vezes eu posso me expressar mal, quando eu falo eu estou falando em nome da nossa família. Tá? Então, isso que eu quero só deixar bem claro aqui. Não, isso também acho que faz toda a diferença, né? Essa acolhida familiar que vocês têm aqui, realmente, para quem chega, né, para o visitante, é diferente, né? Até porque vocês recebem muitas famílias, né? Então, é uma família recebendo outra, de fato, assim. E uma das coisas também que me motivou, né, Segatti, foi justamente o que tu comentavas, da história ser tão pouco conhecida por nós. Não sei porquê, né, mas realmente a gente percebe em Pelotas, por exemplo, né, a gente tem escolas e tudo mais, mas ainda assim é pouco conhecida. A gente sabe o que já ouviu o nome, sabe que tem uma relevância, mas não sabe a grandiosidade dessa história. E aí eu quero aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores desse episódio especial, que me ajudam a contar essa história, né, que me ajudam a estar aqui hoje contigo, questionando e conhecendo ainda mais essa história tão legal, principalmente para os gaúchos, como tu falas. Então, muito obrigada a Yoshake, que está mais uma vez com a gente no nosso projeto. A Escola Mário Quintana, tão importante para a educação e para a cultura da nossa região, também patrocinando esse episódio. Quero agradecer também a Casarão Imóveis, essa imobiliária que enxergou nesse episódio do Blá 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 um potencial para a nossa região, para valorizar a nossa história e o nosso turismo. E também quero agradecer, claro, ao nosso outro patrocinador, que não poderia ser outro, a Livraria Vanguarda, que tanto apoia os meus 20 minutinhos, o meu projeto de incentivo à leitura e que enxergou todo o potencial dessa biblioteca, que inclusive, né, Segatti, é uma das principais bibliotecas familiares, né, da América Latina, é isso? Exato. Nós temos, quando a gente se refere a essa biblioteca, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Os livros que estão aqui dentro do castelo, que fazem parte do acervo Assis Brasil, esses aqui, ele terminou a construção do castelo, para te teres uma ideia, em dia 24 de junho de 1913. Então nós estamos falando de 110 anos atrás, que eles vieram para dentro do castelo, mas eles adquiriram muito tempo antes. Não é uma biblioteca, por exemplo, hoje. Então imagina a dificuldade que ele teve para comprar. Aqui são mais de 21 mil livros em todo o castelo. Tá? Nós temos aqui obras raríssimas. Então, vamos citar um exemplo. A enciclopédia de Diderot d'Alembert. Tá? A primeira enciclopédia escrita no mundo. Ela data dela entre 1741 a 1746. Tá? Tem uma enciclopédia completa dele aqui. Então, tu imagina a dificuldade dele adquirir esses livros. Nós temos, só para te teres uma ideia, Paulo, existem 8 livros aqui dentro da biblioteca que datam entre o ano de 1400 a 1500. E entre 1500 e 1600 são 12. E assim ele vai aumentando até chegar aos 21 livros. Então imagina, vamos imaginar 110, 120, 130 anos atrás, adquirir todos esses livros. A dificuldade que deveria ser, né? Sim. E principalmente a iniciativa dele de ter esses livros aqui, né? Imagina só quantos meus 20 minutinhos, que é o meu projeto de leitura, não cabem dentro dessa biblioteca. É o teu canto preferido aqui?
Eu, aqui dentro da biblioteca, como é que eu vou dizer assim, é o lugar que, digamos assim, que mais causa impacto em mim. Eu gosto de todo ele, mas aqui em particular eu tenho, por exemplo, a enciclopédia de Diderot d'Alembert. Para mim, assim, como é uma das obras, está escrito em francês, tá? Não sei nada em francês, nada, pessoal. Mas por que ela me impacta tanto? É difícil de falar disso, mas eu particularmente vim de família muito pobre. O pai era pedreiro, a mãe faxineira, sempre aquela vida com dificuldade. E aí o meu pai sempre dizia, tem que estudar, me colocou no colégio agrícola com 15 anos e tal. E o meu sonho sempre foi comprar uma enciclopédia. O pessoal aí mais antigo vai saber que as enciclopédias que vendiam em casa, sabe, capa dura e tal, eu achava muito bonito, sempre quis comprar uma. Só que eu não tinha recurso, não tinha dinheiro. Aí então quando eu fui para o colégio agrícola, o que eu fazia? Trabalhava no sábado e domingo, podando pomar, fazendo horta, fazendo capina, esse tipo de coisa, para conseguir dinheiro para comprar a enciclopédia. E aí, quando eu consegui o dinheiro que eu achava que dava para comprar, um dia eu estava no setor da avicultura e estava conversando com o seu João lá, funcionário lá, falando de família e tal. Eu digo, como é que tá? Tudo bem. Eu digo, só tenho a minha filha que não enxerga. Eu digo, mas assim, como não enxerga? Ela tem problema nas vistas. Senhores antigos, bem essa expressão, tem problema nas vistas. Eu disse, mas o senhor já levou no médico? Não. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Tipo, nós no colégio agrícola, 360 alunos, não consegui uma consulta e tal. Aí falei com o pessoal da diretoria da escola, para resumir a história, consegui uma consulta com ele, para a filha dele em Passo Fundo e tal. Precisava de um óculos. Aí eu peguei todo o dinheirinho que eu tinha para comprar minha enciclopédia e dei para comprar o óculos. Só que não foi suficiente. Não sei se o meu dinheiro era pouco ou o óculos que era muito caro. Porque a gente, 15 anos, 16 anos, a gente não tem muita noção de valores. Claro. E aí conseguimos fazer uma vaquinha entre os alunos e os professores e compramos tal de óculos. E nunca mais me preocupei em comprar uma enciclopédia. E quando nós assumimos aqui, a Beatriz Araújo, secretária da Cultura do Estado, veio nos visitar e numa conversa com ela, quando ela chegou, disse, Luiz, sabe o que tu tens aí dentro? Você tem tanta coisa aqui para falar, o que ela foi falar? Tu tens a primeira enciclopédia escrita no mundo. E na hora me veio essa imagem, sabe? Essa lembrança. Então, tem... Desculpa, pessoal. Capaz. Acho que isso torna mais significativo ainda, né? Tenho certeza, aliás, Segatti, essa aquisição dos teus filhos, né? E esse simbolismo todo que, na verdade, já vinha presente na tua vida, né? É para ver como, na verdade, as coisas não estão tão só sob o nosso comando como a gente pensa, né? Tem sempre... Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo, eu digo, é só Deus mesmo, né? Porque... Então, aí passa um filme na tua cabeça. Então, e hoje, não sei quais as razões, né? Esse legado está na família Segatti. Tá? Então, o que cabe a nós hoje é dar o nosso melhor. Tá? Então, a gente tem consciência, não sei quanto tempo a gente vai poder ficar aqui, quanto tempo Deus vai permitir que a gente fique aqui, mas esse tempo que a gente ficar aqui, a gente quer procurar dar o nosso melhor, tá? Para levar esse legado que a Assis Brasil deixou, porque a Assis Brasil sempre dizia assim, que ele queria que uma visita ao castelo serviço para uma lições de coisas. Tá? Se você vem aqui, olhar tudo que tu tens aqui e não aproveitei nada, já valeu, porque tu pode fazer diferente. Então já é uma lição. Tá? Vou fazer tudo diferente, porque lá não tem nada que me interessa. Nada que eu fosse fazer igual. Já valeu. Então era isso que ele queria. E nós estamos falando, minha gente, só para você ter uma ideia, ele comprou essa propriedade aqui em 1904. E muitas pessoas perguntam, tá, mas por que ele escolheu Pedras Altas? Só para te teres uma ideia, o Assis Brasil
Me permite falando? Claro. Porque Assis Brasil nasceu em São Gabriel, então ele é gaúcho, nasceu em São Gabriel. O primeiro matrimônio dele foi com a Cecília Prates de Castilho, que era irmã de Júlio de Castilhos. E aí ela faleceu no ano de 1895, com 31 anos. Ele teve 4 filhos com ela. 2 anos depois, ele conheceu a Dona Lídia, de São Mamede, que era uma condessa que tinha nascido na Alemanha, mas morava em Portugal. O pai da Dona Lídia era brasileiro e era secretário-geral do rei Carlos de Portugal. E como ele não tinha sangue nobre, o rei deu um título de nobreza, que era o segundo conde de São Mamede, para o pai da Dona Lídia. Então a Dona Lídia era uma condessa que vivia em Portugal e num castelo semelhante a esse aqui, estilo medieval. Tá? E aí o Assis Brasil não achava justo, digno, de tirar ela de um castelo para morar num lugar inferior. Aí ele prometeu, então de brincadeira, que se ela viesse morar para o Brasil, ele construiria um castelo para ela. E aí ela veio morar no Brasil, ele construiu o chalé, onde ele morou até 1908. Aí, em 1908 ele começou a construção do castelo e ficou pronto dia 24 de junho de 1913. Então ele construiu esse castelo em homenagem à sua segunda esposa, Dona Lídia de São Mamede, tá? Com quem teve 8 filhos. Essa é a hora que a gente espera que todos os maridos estejam assistindo. Mas ele era realmente uma pessoa, sem brincadeira, à frente do tempo, né? Isso é inegável, assim, muito visionário. Quais são as principais lições, assim, Segatti, que tu achas que ele... É claro que tu ainda está tendo acesso, né? Porque com toda certeza não é da noite para o dia que a gente estuda essa história. Mas eu sei que muitas coisas tu já absorveste, inclusive para passar nas visitações, né? Que vocês recebem em outras famílias. Quais são as principais lições, assim, que tu tiras da história dele? Por exemplo, hoje se fala muito do agronegócio. Tá? Então, hoje é indiscutível a importância do agronegócio no Brasil. Mas o agronegócio começou pelo Rio Grande do Sul. E o Assis Brasil foi escolhido como patrono da agricultura no Rio Grande do Sul. Tá? E em homenagem a ele, foi alterado o nome do Parque de Exposição de Esteio, onde sai a Expo Inter, maior agropecuária da América Latina, e passou a se chamar Parque de Exposição Assis Brasil, tá? Em homenagem a ele. Então, só para te teres a ideia dos feitos do Assis Brasil, em 1896, ele trouxe para o Brasil o gado Jersey, gado de leite. Tá? As 2 primeiras matrizes ele comprou da Rainha Vitória. Em 1896, tu saía aqui de São Gabriel e lá comprar 2 vacas Jersey da Rainha Vitória. E depois comprou boa parte do plantel dele do Príncipe de Gales. Tá? Então, 1896. Mas vamos avançando no tempo. 1906, ele trouxe para o Brasil o gado Deva. Imagina em 1906, ele falando que nós tínhamos que trazer o gado europeu, que ele tinha mais marmoreio, tinha mais rendimento de carcaça. Uma época ainda a gente fazia charque. Tá? Ele falando em rendimento de carcaça, em qualidade de carne. Claro, ele via na Europa, nos outros países, vendendo carne como a gente consome hoje. Tá? Ele também trouxe para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, mais de 100 espécies de eucalipto. Tá? Ele trouxe também a raça de ovelha a caracu e ideal. Tá? Então, tantas coisas que ele... Estou falando do agro. Sim, sim. Tá? Para te teres uma ideia de tanta gente importante no agro brasileiro, foram escolher ele como patrono da agricultura do Rio Grande do Sul. Só para te teres uma ideia, em 1897, ele e uns amigos deles criaram em Paris Sociedade Brasileira para a Animação da Agricultura. E ele publicou o livro Cultura dos Campos, tá? Falando sobre trigo, sobre milho, sobre arroz, sobre a agricultura, que é um dos livros basilares hoje para quem estudou a agronomia, para quem fez cursos direcionados à agricultura, tá? Em 1897. Tá? Então veja assim o que ele fez para a agricultura e tantas outras coisas aqui, mencionei algumas coisas. Sim, sim. Tá? Vamos tirar parte da agricultura. Mulheres. Quem foi o primeiro brasileiro a defender que vocês mulheres poderiam votar?
Essa eu aprendi contigo. Assis Brasil. O que o Assis Brasil tem a ver com o Código Eleitoral? Assis Brasil foi o primeiro deputado estadual e federal da República do Rio Grande do Sul. Tá? E foi um dos fundadores do Partido Libertador, onde o slogan era representação e justiça. E aí o Assis Brasil, ele dizia que só poderia haver representação e justiça através de uma eleição justa e através do voto secreto, livre e secreto. Tá? Ele trabalhou tantos anos para que isso acontecesse, e aí em 1932 foi promulgado o primeiro Código Eleitoral nas ideias do Assis Brasil, tanto que ele é considerado pela Justiça Eleitoral como o pai do direito eleitoral. Tá? Porque aí no Código de 1932 ele é assim, todo brasileiro maior e capaz, acima de 21 anos, independente do sexo, poderia votar. Tá? Então ele tem uma importância muito grande também na política. Tá? E só para vocês terem uma ideia de como era o Assis Brasil, as ideias dele, que no Código de 1932, tá? E no artigo 57, inciso 15º, se não me engano, ele dizia assim, quando o voto fosse feito através de uma máquina de votar, teria tal procedimento. É um prenúncio da urna eletrônica. Imagina, naquela época. Que bacana essa Muito. história, né? Que bacana. Um cara em 1932 falando em máquina de votar. Tá? Ali foi criado, só para vocês terem, em 1932 até então não existia justiça eleitoral. Ela foi criada a partir do Código de 1932. Criou a justiça eleitoral e o Código Eleitoral. Ele era um grande abolicionista também, né? Foi. Eu gosto muito de uma frase dele assim, nenhum homem pode ser dono de outro homem. Acho que isso resume, tá? Como que você vai ser dono de outro homem, de outra pessoa. Com certeza. Tá? Então ele foi um grande abolicionista. Tanto que ele herdou do pai dele 2 escravos, na hora deu carta de forria para os caras. Tá? Então ele era uma pessoa assim, muito humana, muito para frente, muito direto, sabe? Ele era uma pessoa muito franca. Essa frase, inclusive, faz parte de uma série de frases, que ele tinha várias sacadas, né, Segatti? Inclusive, pelo Castelo tem algumas das frases também, né, escritas. Tem. Ele tem uma numa lápis que ele diz assim, que permaneça o espírito mais perene que a pedra. E uma outra vez também, porque aqui foi assinado também, depois a gente vai entrar nesse assunto, o Pacto de Pedras Altas. E aí, quando resolveram lançar a candidatura de Getúlio Vargas à presidência, existia 2 grandes partidos no Rio Grande do Sul. O PRR, que era o Borges de Medeiros, e o Partido Libertador, que, digamos, era representado pelo Assis Brasil. E isso nós estamos falando lá em 1928, 29. E tinha que haver a união desses 2 partidos, junto com o Rio de Janeiro, para acabar com aquela política café com leite em São Paulo e Minas. Tá? E aí vieram procurar o Assis Brasil se ele conversaria com o Borges de Medeiros. Estamos falando 28, 1928, 29. Tá? Mas em 1923 teve uma revolução entre Assis Brasil e Borges de Medeiros. Aí ele disse assim, que uma outra frase dele que eu gosto muito, eu nunca tive inimigo. O adversário de hoje é matéria-prima do amigo de amanhã. Tá? E aí aceitou, ia conversar com o Borges de Medeiros, tá? Inclusive é muito emblemática esse encontro deles em Porto Alegre, que quando chegaram os 2 no salão, todo mundo saiu. E deixaram o Borges e o Assis Brasil. Tá? E aí o Borges de Medeiros, parece que veio na minha mente essa cena, chegou, estendeu a mão para o Assis Brasil e disse, prazer revê-lo, doutor Assis Brasil. E o Assis Brasil olhou nos olhos dele e disse, me chama de Assis Borges, como nos velhos tempos de faculdade. E aí os 2 se abraçaram e tal, porque eles foram colegas de faculdade em São Paulo, no curso de Direito. Então tem muito. E uma outra frase que eu gosto muito dele é assim, a vida de um homem bom e justo é feito mais de renúncia do que de conquistas. Essa frase eu gosto muito. Eu gosto muito dessa frase. É inspirador. Ele tinha muitas sacadas boas, né? Ele tinha algum defeito? Já descobri?
Algum defeitinho ele tinha também, já descobri. Porque olha, desde aquele dia eu fico pensando, meu Deus, mas que homem era esse, e né? quem não tem seus defeitos? Não, com certeza ele tinha. Nos livros dele, a única coisa que ele disse que ele mudaria, ele não seria tão exigente com os filhos. Ele sempre exigiu muito dos filhos, em termos de educação, de estudo e de trabalho. Diz que ele era muito rigoroso, muito castiço nesse ponto. É a única coisa assim que a gente vê, alguma coisa que ele poderia ter, que ele diria que faria diferente. Eu ia falar sobre isso depois, mas já que a gente está falando da exigência, deu para perceber bem isso o dia que tu me mostraste os Lusíadas de Camões, né? Porque era tão exigente que ele corrigia Camões, né? Tem anotações, conta um pouquinho pro pessoal dessas anotações. Eu estava aqui um dia na biblioteca, sentado nessa mesa que está atrás, que era do escritório do Dr. Assis Brasil, e eu estava pensando assim, e olhei na minha frente Lusíadas. Eu digo, vou dar uma olhada se ele leu esses livros. Comecei. Aí peguei o Lusíadas, ele não só leu, ele leu, ali está escrito que ele leu 2 vezes, tá? Que tem anotações das datas que ele fez as leituras. E aí várias correções que me chamaram a atenção. Principalmente que o Camões não perseguia os quês, então usava o acento. Tem um verso que ele diz assim, esse não tem jeito. O outro elogia, esse aqui é melhor que Virgílio, tá? E o outro ele diz assim, esse não, só se mudar o plural de águas. Tá? Então ele vai fazendo vários, mas daí eu fui entender por quê. Ter assim, digamos, propriedade para fazer alguma crítica na obra de Luís de Camões, porque Assis Brasil foi membro da Academia de Letras de Madrid. Não, desculpa, de Lisboa. Quando ele morou lá, estava na diplomacia. Ele foi membro da Academia de Letras. Tá? E, claro, então estava bem familiarizado com o português da época lá de Portugal e conseguiu corrigir, então, Camões. E fazendo algumas... Mas é bacana. Então, esses livros que estão aqui na biblioteca não estavam aqui só por mim. Ele realmente... Tem aqui, para vocês terem uma ideia, vários livros de Charles Darwin. Inclusive a origem das espécies. E várias observações, não vou nem chamar crítica de observações dentro dos livros. Por quê? O Assis Brasil criou aqui dentro da Granja de Pedras Altas uma variedade de milho chamada AB, Assis Brasil. Milho comum, não era milho híbrido. E criou aqui dentro também, da Granja de Pedras Altas, um cavalo ideal para cavalgada e para a guerra na época. Lembrando que na época os carros de batalha eram o cavalo, né? Sim. Tá? E aí ele criou a raça de cavalo AB, que era uma cruza do puro sangue inglês, do árabe com o lusitano, que deu um cavalo de mais ou menos 1,70 m de altura. Só para vocês terem uma ideia, o cavalo crioulo, a medida mínima dele, por exemplo, um cavalo, é 1,40 m, ele fica 1,40 m, 1,48 m, o dele era 1,70 m de altura. Ele criou aqui dentro e usou muito as obras do Charles Darwin. Então vamos lá, ele era advogado, agricultor, trouxe todas essas raças para o Brasil, lia de uma forma voraz, escrevia também, dá para dizer que era bastante, poeta, né? Escrevia bastante também. Que mais? Fez o próprio milho, né? O próprio tipo de milho. Raça de cavalo. Raça de cavalo. E segundo Pontes de Miranda, quem é da área do direito, segundo Pontes de Miranda, o Assis Brasil foi o primeiro brasileiro a falar sobre direito constitucional na obra República Federal, que ele escreveu com 22 anos. Inclusive tem os originais dessa obra magnífica. Com 22? Aqui, com 22 anos. Então, foi o primeiro também, já falei, primeiro deputado estadual federal da República, porque o Assis Brasil nasceu no tempo da monarquia, tá? E pegou todo aquele período, imagina tu vem no sistema de monarquia e passa para a República. Tá? E o Assis Brasil, como eu falei no início, ele foi casado com a irmã do Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos foi, na época, presidente do estado do Rio Grande do Sul, do Júlio de Castilhos. E o Assis Brasil teve uma dissidência com o Júlio de Castilhos, tá?
por questão de filosofia política. E isso que me encanta estudando essas obras desse pessoal, que eles discutiam filosofia política. Por que foi, só não querendo entrar em mérito político, mas só para vocês entenderem qual era o pensamento do Assis Brasil. Ele e o Assis Brasil, o Júlio de Castilhos, foram convidados para escrever a primeira Constituição do Rio Grande do Sul. Na data aprazada, um dia antes, o Júlio de Castilhos chega com ela pronta para o Assis Brasil assinar. E o Assis Brasil leu e tinha algumas coisas que ele não concordava e não deu a sua assinatura. Tá? Porque ele não admitia que, na época, o executivo pudesse interferir no legislativo e no judiciário. Nós estamos falando, tá, em 1890, tá, que o executivo não poderia interferir no judiciário, porque até então, na Constituição do Júlio de Castilhos, ele não via problema nenhum, ele não só podia, como deveria interferir, tá, no executivo e no judiciário. E o que a gente se discute hoje, até hoje? Não querendo entrar em mérito nenhum, uma interferência de um poder no outro. Ele preocupava-se com coisas muito à frente, na verdade. O que ele dizia? Que a democracia era a independência dos três poderes. Quando um interferisse no outro, era qualquer coisa menos democracia. Inclusive, assim, quando o poder estiver na mão de um déspota, pode ser até a tirania. Essa frase que ele usava. E se for ver, a gente continua engatinhando ainda nessa questão de tal de democracia. Ele tinha muitas sacadas assim que nos inspiram até hoje, né? Por se a gente isso entra em ele ação. Parou de ir para a área política e foi para a diplomacia. Imagina, naquela época ele viajava o mundo todo. Convivia com reis, rainhas, príncipes e tal. Várias histórias que tem. E trouxe tudo que trouxe para o Brasil. A gente vai ter, enquanto a gente está conversando, o pessoal vai ficar assistindo algumas imagens também, e aí tenho certeza que a gente vai mostrar bastante foto, bastante dos espaços aqui que ele construiu também. Mas o que eu fico pensando sempre, assim, ao te ouvir falar, Segatti, é que a gente se considera multitarefa hoje em dia, né? Fazendo 2, 3 coisas, a gente já se tem como as pessoas mais ocupadas, né? Mas acho que eu diria atrapalhadas, porque ele otimizava o tempo como ninguém. E não só o tempo, mas também as relações, né? Os relacionamentos dele. Eu costumo brincar que ele coloca o Dale Carnegie, né? O pai do networking, no chinelo. Porque esse sim tinha um networking, né? Conta pra gente com quem Assis Brasil convivia. Ele, só para vocês terem uma ideia, em 1897 ele foi trabalhar em Washington e Nova York. Tá? Lá ele ficou muito amigo do presidente americano, tá? Ficou muito amigo do tal do John Hay também, que era secretário-geral do presidente americano. E foi uma época muito importante, que ajudou muito ele, para depois, em 1904, 1905, quando eles foram negociar o conflito do Brasil com a Bolívia, no estado do Acre. Não sei se você sabe, mas o estado do Acre foi um dos poucos, menos que eu sei. Eu não sou historiador e não sou muito estudioso, estou nessa área há pouco tempo, tá? Querendo aprender. Mas pelo que eu já li, o estado do Acre, o Brasil pagou por parte dele. Por que aconteceu? O Brasil estava em conflito com a Bolívia. E aí o sindicato boliviano arrendou toda a área do conflito para empresários americanos, tá? Por 30 anos dando poder de guerra e de navegação. E aí o Barão de Rio Branco nomeou para intermediar o conflito o Rui Barbosa, que era o maior jurista na época, que era senador, tá? E uns 15 dias depois indicou também o Assis Brasil para intermediar este conflito. Por quê? Por causa da influência e do conhecimento que o Assis Brasil tinha com o governo americano. Mas eu brinco que a tarefa do Assis Brasil era bem pequena, quase nada. Era só convencer o presidente americano, ficar do lado do Brasil, quanto os americanos. Fácil. Só isso. Facinho. Depois de mais de 3 anos de negociação, eles conseguiram essa proeza. O que eles fizeram? O Brasil pegou um território maior do que estava reivindicando, tá? Indenizou os empresários americanos e o sindicato, e a Bolívia pagou, acho que em libras esterlinas na época, tá? Porque o estado do Acre era muito rico na extração de borracha, um estado muito promissor, tá? Tanto que a capital do Acre é Rio Branco, e na tríplice divisa entre Brasil, Peru e Bolívia tem uma cidade chamada Assis Brasil, em homenagem a ele. Tá?
Um cara aqui de São Gabriel, da nossa terra. Então, o pouco que eu já falei aqui, patrono da agricultura do Rio Grande do Sul. Primeiro cara a defender que as mulheres poderiam votar. Considerado o pai do direito eleitoral. O primeiro cara brasileiro que escreveu sobre a agricultura em 1897. Foi o primeiro brasileiro, segundo Pontes de Miranda, a escrever sobre direito constitucional. Primeiro deputado estadual e federal da República do Rio Grande do Sul. E fundador também do Partido Libertador. Convivia com o presidente americano, né? A Rainha Vitória, o Príncipe de Galho, o rei Carlos de Portugal, que tem uma história bacana de quando ele foi caçar o cervo também. Pois é, então, ele também era um atirador que inclusive até foi divulgado nos Estados Unidos, né? O quão bom ele era. Saiu num jornal que tem, depois poderá até mostrar para o público, uma reportagem que saiu dia 30 de dezembro de 1900. No jornal americano, falando sobre as habilidades do diplomata Assis Brasil. Que além de ser um grande diplomata, um grande político e tal, ele era um exímio atirador. Então tem, só para... Eu quis fazer esse teste com a minha esposa, ela não deixou. Tem uma foto que ele está olhando para um espelho, de costas para a esposa dele, a dona Lídia com uma maçã na cabeça, ele olhando para um espelho com um rifle de costas e atirando. Aí eu quis fazer com a minha esposa, ela não deixou. Por que será, né, Segatti? Porque... Não teve jeito. Não, acho que a tua fama de atirador não é como a dele. E aí tem uma foto também, ele fazendo com a Futura Xavier, com o Santos Dumont. Com o Santos Dumont, com uma maçã na cabeça e ele atirando. Mas não era só para foto, ele fazia mesmo. Inclusive consta em livro que quando o Santos Dumont fez a volta na Torre Eiffel com o dirigível, pediram para fazer essa demonstração e ele fez também. Então, assim, é muito bacana, assim, a gente ver essa influência que ele tinha, né? E esse envolvimento que ele tinha em todas as áreas. E um cara da nossa terra. Da nossa terra. Imagina naquela época uma história bacana que ele fez em 1894. Vamos só pensar junto. 1894. Ele conseguiu a autorização do sultão para ir no deserto do Saara. Sabe fazer o quê? Comprar 3 cavalos árabes. Mas para chegar lá, além da autorização do sultão, ele foi com o médico da Casa Real e o governador da Bósnia e Herzegovina. Para poder chegar lá de camelo. Foi no deserto, inclusive comprou 3 cavalos árabes. Comprou inclusive do sheik o cavalo de guerra dele. Trouxe para o Brasil. E depois ele vendeu a preço de custo, esse que foi de montaria do sheik, para o exército, que depois foi para a condelaria para ajudar a formar os cavalos hoje que são da brigada. Se vê, em 1894, chegar no deserto, comprar o cavalo de guerra no sheik. E tu realmente achas que tu não é estudioso? Estou aprendendo, né? É que quando tu está aqui dentro, tu não tem como tu não se deixar tocar. Sim. Porque tem coisas que a gente lê, mas não te toca. O ensinamento não entra nesses aprendizados. E assim, quando tu vai, não tem como tu não... Vocês ainda têm coisas que estão descobrindo, inclusive. Só para te teres, a semana passada, minha filha estava aqui, a minha neta, acharam um convite para o casamento da princesa Diane e o príncipe Charles, o rei agora. Do casamento deles, claro que foi encaminhado para Joaquim, para tia Quinquim, né? Mas estava aqui, até foi postado no Instagram do Castelo de Pedras Altas. Foi achado também um cartão postal do Henry Ford para ele, que ele ganhou de presente também um carro do Henry Ford. Pois é, esse networking todo também tem alguns presentes inusitados pelo castelo, né? Tem esse carro, que foi um carro, uns falam que é 1927, outros falam que é 1931, que é carroceria de madeira, volante do lado direito, ainda a manivela e tal, que foi um presente do Henry Ford. Tem aqui também uma arma que ele ganhou do imperador da Prússia, quando ele foi retribuir uma visita do imperador ao Brasil. O ministro do Rio Branco determinou que ele fosse representar o Brasil. Aí ele ganhou uma arma, e essa arma tem uma particularidade, ela é 1,80 m de altura. Nossa. E para você ser membro da Guarda Imperial, tu tinha que ter no mínimo a altura da arma.
Eu até brinco, eu nunca ia conseguir ter uma daquela. Sim. Não vou chegar nunca no 1,80 m. Que legal, que legal. Cada coisinha tem uma peculiaridade, né? Tem um detalhe, cada presente tem um detalhe. Tem muita coisa bacana aqui, sabe? De muitas recordações, muitas coisas assim que mostra. Ele ganhou, vamos mais longe, ele ganhou um sabre do imperador da China, que ele é todo de marfim. Tá? Quando ele foi da também China. fazer uma visita para iniciar, que a China estava começando com as negociações de comércio com o Brasil. Uhum. Quando ele foi para Nova York e Washington antes, que eu já mencionei, em 1897, foi porque o Brasil também via nos Estados Unidos um grande parceiro comercial. Uhum. Era sem ensinar, praticamente não tinha nada quase para exportar. Né? Sim, sim. Então tem várias coisas. Imagina, ele trazia plantadeiras, equipamentos da Alemanha e dos Estados Unidos. Uhum. E para assimilar tudo isso, tu e os teus filhos, né, a tua esposa também, vocês passam mais tempo agora aqui ou em Santa Maria? A gente normalmente vem sexta, sábado, domingo para cá. Uhum. Porque a gente agora vai começar as obras do restauro, mas a gente procura ficar aqui até para atender os visitantes. Então, foi aberto para visitações o castelo. Mas o que a gente quer? A gente não quer mais que você venha aqui para tirar uma foto. Uhum. Eu quero que você conheça essa história, que o visitante venha aqui e conheça essa história do Assis Brasil. Isso é um pouco que eu estou contando para você. Eu demoro mais ou menos umas 3 horas a visitação completa. Sim. Então, para saber que as pedras que estão aqui da calçada são pedras portuguesas, que vinham no fundo dos navios, que ele comprava em Rio Grande, que trazia de trem até aqui na frente, e que o cara que projetou essa calçada em frente ao castelo, em torno do castelo, foi o mesmo cara que projetou em Copacabana. Então, até porque eu acho que cada visitante também vai ter o seu interesse maior, né? No meu caso é a biblioteca, mas daqui a pouco para um estudante de arquitetura já é outra coisa, e assim vai, né? Então cada pessoa vai ter o seu próprio link, né? Mas então, aproveitando, conta pra gente como é que tá esse processo de restauro, porque esse ano é bem importante para o castelo, inclusive, né? Esse ano, graças a Deus, porque o que aconteceu? Quando meus filhos compraram essa propriedade, a primeira coisa que a gente fez foi ir a Porto Alegre falar com a Beatriz Araújo, secretária da Cultura. Aí fui lá e abri o coração para elas. Ó, Beatriz, eu não entendo nada de cultura. Eu sou um zero à esquerda. Nada, não sei de nada. Nós somos advogados e agricultores, ponto. Tá? Eu digo só assim, o objetivo da família é que isso que seja aberto ao público. Porque eu acho que seria muito egoísmo nosso, nós chegarmos lá na frente, entrar aqui e botar um cadeado aqui, só entra quem a gente quer. Só nós, ou nossos amigos. Tá? Não era essa a vontade do Assis Brasil, e a gente costuma dizer assim, que os meus filhos são os proprietários, mas o legado não nos pertence. Esse legado é da sociedade. Nós estamos aqui falando do pai do direito rural, do patrono da agricultura, do primeiro deputado do estado. Então, isso aqui tem que ser aberto ao público. Tá? E aí já foi aí tivemos muita compreensão e a ajuda de todos os órgãos competentes. Tá? Então já foi aprovado o projeto da restauração. Dia 26 de agosto já está marcado o evento de lançamento da obra, do início das obras do restauro. Tá? Dia 26 de agosto, o evento do lançamento do início das obras do restauro, com a participação da secretária da Cultura, do secretário de Turismo do Estado, e eu acho que do governador do Estado também, que está bloqueada a agenda dele. Agora, né? Esse agora, 26. Dia 26. E com a participação de todas as empresas patrocinadoras, através da LIC, a Lei de Incentivo à Cultura. Então tá assim, tá tudo em sintonia. Então, eu acho que tá todo mundo assim, querendo o que é melhor. Tá? Isso aqui não pode se terminar. Isso aqui a gente tem que prolongar a vida útil disso aqui o máximo possível. E é simbólico que seja esse ano também, que é o centenário do tratado, né? É uma coisa importantíssima, tá? Que tu tocaste aqui. Dia 14 de dezembro de 1923, foi assinado aqui no hall de entrada o Pacto de Pedras Altas, que pôs fim à última revolução armada do Rio Grande do Sul, entre os seguidores do Borges de Medeiros e do Assis Brasil. Por que se deu essa revolução? Por fraude às eleições. Até então, o Borges de Medeiros era presidente
do estado do Rio Grande do Sul. Quando eu falo presidente, pessoal, não existia a figura do governador. Tá? Ele já estava há 4 mandatos de 5 anos. Então ele já era 20 anos governador. E para ele se reeleger, ele tinha que fazer mais de 3/4 dos votos. 2 meses antes, o Assis Brasil resolveu concorrer a presidente do estado. Tá? E segundo constam em livros, tal, ele teria feito a maioria dos votos. Tá? Aí foi adulterado as atas e deram a vitória para o Borges. Aí, no dia 25 de janeiro, quando o Borges assumiu o 5º mandato, a Revolução começou dia 25 de janeiro em Passo Fundo. E se esparramou para todo o estado e foi concluída aqui dia 14 de dezembro de 1923. Então, é mais um marco importante para a história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Tá? Então, começa o centenário. Tá? E aí começa a ser, então, as obras do restauro também no ano do centenário. Com certeza vai ter uma programação, né? Vai Vocês ter uma vão inventar programação alguma coisa. né? Que legal. Mas, e quem visita, então, quem vier neste ano, né, do centenário, mesmo antes dessa data, o que não pode deixar de conhecer, de visitar aqui no Castelo? O que tu achas assim, olha, se tivesse que escolher uma coisa, isso aqui não... Ou alguma história? Eu vejo assim, ó, é que eu sou suspeito de falar, tudo me encanta. Né? Meu Deus, da entrada me encanta, do tipo de portão. Eu sou do teu time. Da vegetação das árvores que tem aqui, que tem árvore da Noruega, da Nova Zelândia, tem de várias partes do mundo. Inclusive por conta disso, né, cada período que a gente vem, porque da minha primeira e última visita para agora já está completamente diferente pela questão das flores, né? São tudo épocas diferentes. Então eu vejo assim, ó, a biblioteca é fantástica. Tem o hall de entrada que marca o centenário, onde foi assinado um tratado de paz de uma revolução, sabe o que é isso? Não é uma convenção de condomínio, não é uma compra e venda, é um tratado de paz da última revolução entre Chimangas e Maragatas, que se deu aqui dentro. Tem diversas coisas aqui. Tem ali também um brasão, que ele ganhou quando foi o Deodoro da Fonseca deu um golpe contra o Congresso e que ele assumiu temporariamente o governo provisório do Rio Grande do Sul, que é uma carta que ele enviou para o Barão de Luceno, que é emblemática. Então, tem tanta coisa, cara, tanta coisa. Aí, para quem gosta do agro, vai ver os equipamentos antigos que ele tinha. Para quem é da construção, como tu falaste, tem o chalé, foi a primeira casa pré-fabricada do Rio Grande do Sul. A madeira veio da Noruega 118 anos atrás, está ainda aí. E aí eu te pergunto assim, ó, o pessoal me pergunta muito, mas Segasti, por que ele construiu aqui em Pedras Altas? Tinha tanto lugar, tinha Pelotas, tantos lugares, tinha Rio Grande, tantos lugares. Então, em primeiro lugar, aqui na entrada do castelo, tinha uma estação ferroviária, que tinha conexão com Montevidéu e Buenos Aires, e o Porto Rio Grande. E tinha telégrafo e telefone de longa distância na época. Mas principalmente, porque aqui é uma região muito próxima ao paralelo 31, que é um dos melhores climas do mundo para cultivo de uva, oliveiras e cereais e frutíferas. Isso ele já sabia em 1904. Tanto que ele plantou toda a entrada do castelo, essa parte aqui em torno do castelo, tinha uva e tinha oliveiras. Quantos anos demorou para vir no paralelo 31 a uva? Primeiro. A oliveira está começando há pouco tempo, está se instalando ainda. Mas ele já fez isso em 1904, ele já sabia, em 1906 estava tudo instalado. Está entendendo o pensamento que eles tinham? Sim. Nós estamos falando de uma época que não tinha luz, minha gente. Não tinha luz, consequentemente não tinha celular, não tinha internet, não tinha computador. Tu tira todos os benefícios da energia elétrica. Porque muitas vezes a gente escuta, né, e não toca porque não entende que naquela época era tudo. Se hoje a gente coloca dificuldades onde não existe, né, naquela época as coisas realmente eram mais difíceis. O pessoal que vai ver as imagens do castelo, tu imagina construir essa fortaleza aqui, tem 44 cômodos, tudo com serviço braçal. Não tinha trator, não tinha guincho, não tinha máquina, não tinha nada. Não tinha energia elétrica para cortar uma pedra, era tudo feito mão de obra e com tração animal para trazer as pedras. E ele fez isso aqui entre 1908 e 1913.
Eu gostei que tem 12 lareiras, né? Tem 14 lareiras. 14? 14 olha, lareiras. Mais ainda, então, adoro. E importante deixar claro, tudo com mão de obra paga. Ele não usava mão de obra escrava. Tá? Que muitos já me perguntaram, então ele não usava. Sim, isso era um valor muito forte para ele, assim, né? Essa Nenhum questão. homem pode ser dono de outrora. Não era da boca para fora, né? Ele realmente fazia aquilo que ele pregava, né? Que bacana. E o Assis Brasil tinha um lema que ele escolheu aqui, que ele queria fazer uma propriedade modelo, que ele chamou de A Granja de Pedras Altas. Tá? Que era o quê? Que uma quadra produzisse por uma légua. Para quem não tem muita noção, uma quadra são 87,24 hectares, 87, uns quebradinhos de hectares. Que 1 hectare teria que produzir por 50. 1 hectare tinha que produzir por 50. Tá, nós estamos falando em 1913, menino, que não tinha trator, que não tinha máquina, que plantava milho e trigo puxado a cavalo, entendeu? Sim. Com uma linha, 2 linhas de plantadeira. Sim. Não tem essas máquinas sofisticadas. Então, e para quem quer se inspirar, então, Segatti, porque na verdade, como a gente estava falando, por mais que isso já faça muito tempo, ele ainda tem muito para ensinar. De repente, se as coisas mudaram e não dá para pegar exatamente a lição, né, de forma literal, a gente pode se inspirar justamente por essa inovação, pelos valores pessoais, por outros aspectos. Então, quem quer viver essa experiência, essa história viva que tem aqui no Castelo, como é que faz? Como é que está funcionando as visitações? Dá para marcar através do Instagram Castelo Pedras Altas. Tá? Marca lá, agenda um dia, tudo sobre agendamento, porque normalmente a gente vem na sexta-feira, quinta, sexta, sábado, tá? E domingo a gente recebe os visitantes. Tá? Agendado para que a gente possa dar a atenção que as pessoas merecem. Porque senão a pessoa vai vir aqui na frente, vai tirar uma foto, não vai conhecer a história. Tá entendendo? Então é isso que a gente não quer. Então marca lá, tem um valor, acho que R$100 por pessoas, pode passar o dia todo aqui. Tá? Tem pessoas que vêm, querem fazer um almoço aqui na frente do castelo, um almoço no castelo, não tem problema. A gente serve um assado de ovelha, de gado, coisa simples, tá? Porque não tem ainda muita estrutura para receber bem as pessoas como a gente gostaria. Tá? Coisa que a gente está planejando para o futuro, cabanas, hotel, um centro de eventos, tá? Mas as pessoas que vêm pessoas aí de todo estado, de longe, saem maravilhadas daqui, né? Saem... Olha, quando eu postei no Instagram, teve gente até de Minas Gerais dizendo que é o sonho conhecer o castelo. Então tá, né? Pode vir. Vamos só esperar estar um pouquinho mais estruturado e já dá para receber todo mundo. Tem muitas pessoas que saem do Brasil para ir na Europa para ver castelos que não tem a nossa história. Exatamente. Aqui nós estamos falando da nossa A gente postou aqui, eu e os meninos da produção, há pouco, uma foto aqui, aparece a Europa, mas é Pedras Altas, né? Então... É tão pertinho aqui. Eu mesmo não sabia, não posso condenar ninguém também, porque... essa história às vezes a gente não aprende nas escolas, né? Tu falaste que hoje os tempos são outros, mas os princípios basilares são os mesmos, né? Então eu acho que é procurar evoluir, procurar crescer. Eu acho que esse é o grande legado do Assis Brasil, que tu consegue. Se tu acredita que tu pode, tu consegue. Se você acredita que tu não pode, tu também tem razão. Agora, se tu acredita que tu pode, tu também tem razão. Então faça as escolhas. Ele sempre acreditou que poderia fazer as coisas, acontecer as coisas. E fez. E olha a época que ele fez. Ele era um, digamos, um revolucionário. Grande parte da população queria matar ele. Grande parte queria proteger ele. Aí tu imagina como é que tu ia sair a pata de cavalo nesse Rio Grande afora. Eu fico só imaginando ele fazendo campanha política. Sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sem televisão, sem rádio. A pata de cavalo. E tu sabes que hoje é muito fácil também a gente dizer, aplaudir, né, e dizer que estava tudo certo. Só que hoje, que a gente sabe que as ideias dele, né, o tempo confirmou que as ideias dele eram realmente certas, né? Mas naquela época, é como tu falaste. Revolucionário. E toda revolução causa desconforto. Tá? Quando foi para pôr fim a uma tirania, ele foi criticado. Claro. Tá. Esses dias, só para te citar um exemplo, teve a presidente do TRE aqui, para conhecer o castelo, com mais alguns juízes e um pessoal do TRE, e tirando a foto da nova urna eletrônica na calçada, em frente ao castelo, na frente do busto do Assis Brasil, aqui na biblioteca. E eu estava olhando
para aquela urna com outros olhos. Quanto sangue derramado para chegar na urna. O pessoal fala, adultério. Me desculpa, a urna sozinha não tem como fazer. Uhum. Não estou aqui querendo defender ninguém, pelo amor de Deus, nem Sim. partido político eu tenho. Mas não é o equipamento. Não, mas está entendendo? Esse ano, agora pouco tempo atrás, hackearam o site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o sistema em si ele não é corrupto, as pessoas às vezes fazem isso. Tá entendendo? Mas quanto sangue derramado para nós poder ter uma urna eletrônica. Uhum. Tá? Então, essas coisas que eu acho que a gente tem que valorizar. A gente fala do agro, quanta luta, quanta batalha que os desbravadores aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Goiás, tudo, quanta luta, quanto sofrimento para que as pessoas chegarem hoje. Hoje tu vai de avião, tem máquina com gabine, tem um monte de tecnologia, mas não existia isso. Sim. Na época aqui, mas só para entender, as plantadeiras vinham da Alemanha e dos Estados Unidos para puxar com 1 ou 2 linhas para plantar milho e trigo, puxada a cavalo. Sabe o que é isso? Colher milho, trigo, arroz à mão. É o que eu digo, isso sim é dificuldade. É essas coisas que a gente tem que entender. Sim, com certeza. Compreender. Eu acho que é isso é dar valor ao que a gente tem hoje. E a gente só dá valor àquilo que a gente conhece, né? Por isso que é tão importante vir aqui e conhecer mais da história. Vocês, desculpa aproveitar o gancho, recentemente vocês passaram um problema do ciclone, né? Sim. Ficaram uns dias sem luz? Eu fiquei 11. Tá, mas na época não tinha luz. Não tinha luz. Aí tu tira tudo que a luz te proporciona. Uhum. E eles viviam naquela... E é uma época de revoluções, né? Sim. Não tinha luz, não tinha internet, né? Não tinha tanta facilidade. Mas, isso, não tinha luz, não tinha, mas tu não estava sendo numa revolução e às vezes querendo ser perseguida. Alguém querendo se matar. Não, digo, na época dele, né? Não Olha, tinha nada disso. a dificuldade que era. O Dr. Paulo Brossato, o ministro da Justiça, fala muito que ele admira muito o que o Assis Brasil fez. Mas ainda mais nas condições que ele fez. Sim. Na época que ele fez. Eu acho que é aí que está o ponto, né? Muito mais do que uma questão de concordar ou discordar, a gente brinca, né? Não tinha defeito, fazia tudo dava certo, mas muito mais do que concordar ou discordar é valorizar o que foi feito. É realmente, assim, entender a grandiosidade, né, dos feitos e das tentativas também que ele teve. A gente vai falar mais também sobre essas inspirações, né, do Assis Brasil para a gente, sobre os problemas e também sobre os futuros possíveis, né, para esse castelo tão bacana para a nossa história. Mas antes, claro, eu quero contar que, para o Segatti, né, porque quem nos acompanha já sabe, que como eu falei ali no início, eu tenho uma campanha de incentivo à leitura, que são os meus 20 minutinhos. O que acontece, Segatti? Eu leio bastante, sempre gostei, e as pessoas na internet me perguntavam como é que eu dava conta de ler tanto. Nem acho que eu leia tanto, né? Mas enfim, mais do que a maioria realmente eu leio. Como que eu dava conta com 2 filhos, com empresa e tudo mais. E aí eu disse, olha, quando os guris nasceram, realmente ficou mais complicado e tudo, mas aí eu resolvi que eu ia ler pelo menos 20 minutos por dia, porque tendo um tempo específico, né? A gente tem uma meta ali, fica mais fácil. Falei de forma despretensiosa, as pessoas gostaram e vários começaram a ler pelo menos 20 minutos por dia também e a praticar os meus 20 minutinhos. Então esse quadro veio aqui para o podcast, né? E também muito por ele que a gente hoje comemora esse primeiro ano do Blá 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 numa biblioteca tão importante para a nossa história. E aí então nesse quadro eu sempre pergunto para o meu entrevistado qual o livro preferido, né, ou o livro que ele indica, ou o livro que mudou a vida dele. A gente já conversou sobre a importância dessa enciclopédia na tua vida, mas dos livros que tu leste, ou seja dessa biblioteca ou não, eu queria que tu dissesse o teu preferido. Só que antes de tu responder, eu só vou dar um recado para o pessoal que no meu Instagram vão ter dicas literárias bem bacanas num quadro que a gente vai criar, que se chama Assis Brasil Indica, e a Livraria Vanguarda tem. Então, alguns dos livros que a gente tem aqui na biblioteca e que vocês podem ter acesso, claro, com todo o cuidado, né, que uma obra como essa exige, a gente vai ter também na Livraria Vanguarda, claro, com as edições atuais, mas é possível beber das fontes desse homem tão inspirador que lá atrás já nos dava aula de como levar a vida. Agora sim, Segatti, quero saber qual o livro que tu indicaria dentro dos meus 20 minutinhos. Um livro que eu li há muito tempo atrás e reli ele, foi o 4 Gigantes da Alma,
de Emílio Mira Lopes, tá? Fala sobre a ira, sobre o amor, sobre o medo. Eu acho que é um livro muito bacana de ser estudado. Tá? Esse livro, assim, falando em termos filosóficos, né? Eu gosto muito de ler ele. Tem outras questões também em livros que eu gosto de ler, mas aí tá mais uma questão assim mais religiosa minha, que é a questão do espiritismo, que eu gosto de ler muito. Mas eu vou deixar essa questão assim, para não influenciar ninguém assim, como é que eu vou te dizer assim, que a gente aqui tem que respeitar todo mundo, independente das suas crenças e coisa e tal. Mas falando filosoficamente, Os Quatro Gigantes da Alma. Os Quatro Gigantes da Alma. E tem um livro que eu sou apaixonado, que é, para mim, o melhor livro que eu já li na minha vida, tá? Que é Paulo e Estevão. Tá? Paulo e Estevão, que foi uma psicografia do Chico Xavier. O próprio Divaldo Franco diz que é um dos livros, maiores romances da história. É um livro que fala ainda sobre as perseguições, além do tempo de Jesus. É uma história assim, ó, é difícil tu chegar no final do livro e tu não chorar e não te emocionar. Tá? E ele tá contando a história, parece que tu tá vivendo tu tá vendo as roupas, a riqueza de detalhe do ambiente, é uma coisa marcante, sabe? Legal. E dos que tu descobriste aqui, qual é o teu queridinho? Eu já li tanto aqui sobre agricultura, esses dias eu peguei até uns livros sobre medicina, eu estou lendo Lusíadas agora também, estou lendo a República Federal do Assis Brasil, porque eu estou naquela fase assim, que eu quero tentar entender o pensamento filosófico do Assis Brasil. Tá? E então assim, ó, me chama muito para tentar entender, que é difícil, né? Como que ele pensava. Tá? Então eu estou estudando muito esse livro. Eu gosto muito da República Federal. Tem uns livros do Lusíadas, eu também estou lendo ele de novo. Mas tem várias obras assim, sabe? E aqui tem muitos também em vários idiomas, né? Eu, como só sei mal e mal um pouquinho português, então... Mas eu queria, como é que eu vou dizer assim, eu queria ter mais uns 100 anos para aproveitar melhor a leitura. Eu acho que é fantástico, tá? É fantástico, fantástico o livro. Eu só vou te contar uma história. Eu, quando fui fazer faculdade de Direito, eu tinha 38 anos. Eu fiz a minha faculdade em 1 ano e meio. Eu estudava manhã, tarde e noite. E no primeiro ano eu li mais de 70 livros. Tá? Praticamente só de filosofia. Nunca li um livro assim de direito. Não gostava de ler, eu gostava de ler sobre filosofia. Tá? E até minha esposa dizia, mas tu não cansa? Imagina, eu saía às 7h30 para a faculdade, voltava às 11h30 da noite, não via nem de meio-dia, tá? Porque eram 3 períodos. E ainda de madrugada eu ficava lendo livros. Eu disse, mas tu não cansa de ler? Desde igual, quando me dá vontade de cansar, eu me lembro da lavoura. Eu fui muitos anos agricultor, tu não tinha tempo para nada, tu corria. Então isso hoje sim é tu ler em casa, num ar-condicionado, num bem bom, num sofá, não tem coisa privilégio, melhor. É verdade. Eu acho fascinante a leitura. Eu sou suspeito, eu sou apaixonado por... Eu vejo um livro, eu vejo a história de um ser humano ali dentro, né? Por isso que eu sou muito contra botar livro fora, queimar livro. Deus o livre, não consigo ver. Não deixo nada botar fora, porque ali quem escreveu tem uma história. Né? Estão entendendo por que eu escolhi esta pessoa para comemorar um ano comigo? Tu já imaginou assim, tu escrever os livros, tá? Quanto tempo da tua vida, tu vai escrever hoje, Paulo, vou lançar um desafio, tu vai escrever um livro, Paulo, tá? Sei lá, tu vai levar 1 ano, 2 anos, mas tu vai sacrificar tempo com o teu marido, com o teu filho, com os teus amigos, com a tua família, de outros prazeres, outras coisas, para se dedicar a um livro. Então não é só o tema que tu está colocando claro ali, que não. Mas e o teu tempo, a tua vida, que é o bem mais precioso. Tá entendendo? Está dentro de um livro. Aí olha aqui dentro, 21 mil livros dentro do castelo, quanta história, quanto sacrifício. Imagina a primeira enciclopédia escrita no mundo, Paulo. 1741, 1746 ela foi escrita. Diderot d'Alembert, disse que D'Alembert cometeu suicídio e o Diderot terminou sozinho. Tá entendendo, gente, a dificuldade que era na época? Outra coisa, Assis Brasil, quando criou aqui, não tinha ensino público aqui. O que ele fazia para instruir os filhos deles? Trazia instrutoras
às vezes da França, às vezes dos Estados Unidos, da Alemanha, fora do Brasil, para ensinar os filhos. Cada 2 anos eles trocavam. Para quê? Para que os filhos deles pudessem falar fluentemente até 7 idiomas. Eu não tenho vergonha, eu não tive assim, oportunidade, quando era mais novo, de falar outros idiomas, como eu gostaria. Tá? Imagina, em 1913 falavam 7 idiomas. 7 idiomas. Quando tu não tinha internet, ó, vou fazer um curso de inglês online, à distância, uma IAD. Não tinha. E Segatti, falando em ensino, eu vou ter que te perguntar, porque eu tenho certeza que quem está assistindo ficou curioso. Como assim faculdade em 1 ano e meio? Conta pra gente. Eu fazia de manhã, tarde e noite na UBRA, que é a única universidade que não tinha pré-requisitos. Só para te dizer, no último ano eu fiz as 4 matérias de Direito do Trabalho. Direito do Trabalho 1, 2, Processo 1 e 2. Trabalho. Inclusive comecei pelo processo para fazer. E aí, assim, porque não tinha pré-requisito, só tinha que passar. Tá? Por isso que eu gosto de quebrar paradigmas e coisas assim. Ah, não pode, porque você... Como é que tu vai fazer processo do trabalho se tu não fez direito do trabalho? Só um exemplo. Pode. Se tu estudar, tu pode. Tanto que eu fechei com média 9,42. Então, por quê? Claro, eu tinha 38 anos, já sabia o que eu queria. Estudar para mim era um prazer. Sim, é outra mentalidade. Acostumado na agricultura e não tinha tempo para nada. Sim, ali estava no Rio Paraíso. Uma revista, não tinha tempo, só trabalhando. Quem é do agro sabe a dificuldade que era. Tá? Então, estudar era bacana. Então, a gente tem que ir... É a mesma coisa, quando tu chega no 9º semestre, tu lembrou que tu estudou no primeiro? Não. No 2º, 3º, tu estaria apto a fazer uma prova sem estudar tudo de novo? Provavelmente não. Então, por que não? Eu acho que vai de cada um. É que às vezes a gente cria um modelo, não, isso é minha opinião particular, cria um modelo engessado. Com certeza. Mas para ver como tem Tanto muitas... que 1 ano e meio eu fiz minha faculdade, fiz 2 semestres de Direito Processual Civil, de pós, e 1 de Direito Tributário. Em 1 ano e meio eu já tinha 2 semestres, terminei o curso, 2 de pós, que eu achava pouco, só estudar manhã, tarde e noite. Aí eu fiz a IAD e fiz... Na madrugada. Aí te passei no OAB, que na época tinha que entrar ainda com uma medida judicial. Sim. No 1 ano e meio, porque eu já estava meio velho mesmo, não podia demorar muito. Não podia perder tempo. Mas aí só o que eu digo para isso, porque querendo contar essas histórias para as pessoas principalmente. Tu pode, tu consegue. Basta a gente se dedicar e querer. Adoro que ele disse que não é muito estudioso, imagina se fosse. Mas olha como tem relação a tua história, com muito mais do que tu enxergas de repente, porque a gente tem isso, né? Às vezes de olhar não olhar com os mesmos olhos que outra pessoa de fora olha para nossa história. O que eu vejo assim, é uma coisa que sempre me fascinou muito, como eu te disse, o meu pai era pedreiro, minha mãe era faxineira, mas eu sempre fui, meus avós, por parte de pai e de mãe, eram lavoureiros. Eu sempre fui apaixonado pela agricultura, como o Assis Brasil foi. Tá? Eu sempre tive esse amor por isso, sabe? E de estudar sempre gostei do direito. A única coisa que eu e ele não bateu muito é que eu não sou muito chegado à política. E ele foi, por questões, ele sempre foi um grande político. Tá? Nessa parte eu fiquei devendo muito para ele. Tá? Então não... Mas enxergas essa ponte. E é como a gente falou lá no início, né? Nada na vida chega em vão. Mas, Segatti, eu queria que a gente aproveitasse também esse episódio, já que a gente está falando tanto, né, em valorizar nossa história, valorizar nossa cultura, que tu falasse um pouquinho quais são os problemas atuais, né? A gente falou muito de coisa boa, muito de coisa que a gente precisa e pode se inspirar através dessa história, através desse castelo, mas o que hoje são as dificuldades? Nem vamos dizer problemas, as dificuldades. A dificuldade maior hoje está em conseguir empresa para participar do projeto de restauração através da LIC. Lei de incentivo. Quais as empresas que podem participar? As que pagam em semestre. Só para te ter uma ideia, o Assis Brasil deixou um legado imenso para a agricultura, como eu já falei. Eu não consegui nenhuma empresa do agro. Nenhuma. Imagina, patrono, né? Nós temos empresas aí que estão nos fornecendo, uma que é Plasbil, que é fabricante de forro PVC, uma grande empresa, gente finíssima lá da minha terra natal de Itapejara. Tem a Rede Super de Santa Maria, de supermercados. Nós temos a Podal, uma distribuidora de alimentos de Santa Maria. Parece que a Unimed vai ajudar com alguma coisa também. Tem uma distribuidora de combustíveis, a DSL, de Santa Maria. Tá?
nenhuma empresa do agro. Eu, às vezes, até fico me perguntando aonde que eu estou falhando de eu não ter conseguido. Porque já fui em várias. Olha, eu sempre digo assim, eu sempre peço duas coisas a Deus. Que Ele me dê sabedoria e mais humildade. E aí a gente tem que cuidar com o que a gente pede, né? Aí tu pede sabedoria, Ele te dá dificuldades e problemas para tu enfrentar. Claro. Aí tu pede humildade, Ele faz com que tu fique de joelho para as pessoas, para que tu vá criando isso. Verdade. Eu digo, ninguém mandou pedir, agora tu tá tendo. Mas então não vamos perder a oportunidade, a gente está se encaminhando para o final. Pode olhar para qual câmera que ele pode olhar, para lá, e fazer esse pedido para as empresas do agro, para o patrono, né, do agro. O que eu digo assim, é que é importante saber que as empresas que pagam ICMS dentro do estado, eles podem participar do projeto de restauração do castelo. A contrapartida é 5%. Um exemplo, vai destinar 100 mil do ICMS que ela paga. Tem todos os temas, digamos, pode dedicar. O teu custo é 5 mil reais. Que tu vai depositar, não é nem para a fundação do castelo, é para o Fundo de Amparo à Cultura, que vai para o Estado, tá? E o Estado te autoriza a repassar 100 mil para o projeto de restauração. É 5%. Tá? Tu faz um baita do margem, por exemplo, esse evento que vai ter dia 26, é para uma contrapartida para as empresas que estão participando. Vai ser feito com a mídia, com a presença das autoridades locais, estaduais, para valorizar a marca deles. Além de saber que está restaurando, né, parte da nossa história, ainda pode fazer uma comunicação em cima disso, né? E outra coisa assim que é importante, é dinheiro do Estado. Tu vai pagar uma contrapartida, sim, vai ter um custo de 5%. Tá? Mas vai ter outdoor, vai sair em vários jornais, vai ter uma placa de bronze que vai ficar eternizada. Legal. Tá? Hoje a gente está falando do Assis Brasil tá que não está mais aqui, mas está a história dele. Sim. Daqui a uns anos vão estar falando, essas empresas ajudaram a restaurar. Está aqui o nome delas. Isso é legado, gente. Isso é legado de verdade. Eu falo assim porque às vezes dá aquela sensação assim, talvez eu esteja falhando. Talvez não estou conseguindo falar com as pessoas certas, no momento certo, ou expor isto, tá? Mas é uma decepção minha, sabe? É essa, é não ter o apoio hoje do agro. Eu não acho que tu estejas falhando, mas a gente vai conseguir, com esse episódio. Eu sempre digo assim, ó, nem Jesus teve as pessoas certas, não tinha nenhum instruído nem nada, e fez o que fez. Mas fez com que tinha. Então eu tenho certeza que no momento certo, na hora certa, vai aparecer as pessoas certas e as empresas certas também. Vai sim, tenho certeza. E tenho certeza que muitas também vão estar assistindo esse episódio e se estiverem, né, enquadradas dentro desse modelo tributário e puderem auxiliar, ou então divulgando, né, Segatti, compartilhando esse episódio. Qualquer empresa que paga ICMS pode. Ótimo. Qualquer empresa que paga ICMS pode. E agora, então, para finalizar, vamos explicar para esse pessoal que está em casa nos assistindo, inclusive para essas empresas, o que vai ser feito, então, né, com todos esses planos futuros, o que vai ser realizado aqui? O que vocês planejam? O que é o objetivo nosso? Primeira coisa é transformar o castelo, vamos dizer assim, ó, não sei se vai ser esse o termo, tipo um museu. Não seria bem isso, um centro cultural, alguma coisa, para que as pessoas possam vir aqui conhecer essa história toda, tá? Com isso aqui tudo restaurado, bonitinho, com todo, ter acesso aos livros dentro de certas normas que vai ser estabelecido pelos órgãos competentes, tá? Haja um projeto de digitalização de várias obras. A gente também está com uma parceria com o FIPEL que vai ajudar na restauração de todo o acervo, tanto da biblioteca quanto do acervo material que tem aqui dentro. Então, tem assim, que fique aberto ao público. Tá? Possa vir aqui, passar uns dias aqui com a família, curtir isso aqui, fazer o teu jantar, fazer o teu almoço, poder desfrutar de tudo isso e conhecer essa história bacana. É como a gente falou lá no início, né? Os meus filhos são os proprietários, mas o legado não nos pertence. Esse é de vocês, é da sociedade. Tá ótimo. Muito obrigada. Segatti, quero te agradecer imensamente. Lá atrás, quando eu escolhi jornalismo,
com 10 anos, tá? Foi bem cedo. Eu sempre quis contar histórias, né? Sempre quis dar voz para as pessoas, sempre quis ter uma vida dinâmica, né? Não ter rotina, descobrir novas histórias que existem pelo mundo. E depois, um pouco mais velha, mais madura, eu sempre acreditei que jornalismo é a arte de informar para transformar. É uma frase, né, que guia a nossa comunicação. Então, eu quero te agradecer a oportunidade, porque eu realmente acho que com esse episódio, contando um pouquinho, que a gente sabe que não é nada perto de toda a grandiosidade dessa história, eu consegui, através das tuas palavras, informar para transformar pelo menos um pouquinho, para levar um pouco mais de consciência para as pessoas, de conhecimento sobre a nossa própria história. Então, eu te agradeço muito em comemorar o primeiro ano do meu podcast de uma forma tão especial, num lugar inspirador, para dizer o mínimo. E quero te pedir para deixar uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo, que ficou com a gente até aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade de fazer parte também dessa tua bela história. Não é por acaso que você está com essa missão, tá, de trazer essas informações e divulgar. E pedir desculpa também ao público, por às vezes a emoção aflora. Tá? Eu acho que quando a gente tem consciência da história, mas o principal objetivo que eu te falei no início é mostrar para todas as pessoas que sim, é possível. Tá? Eu acho que hoje nós estamos muito carentes assim, de família. Nós temos tanta gente boa, nós temos tanta coisa boa. Às vezes vem pessoas visitar o castelo, mas tem uma parede caindo no reboco, tem isso. Cara, mas vamos ver as coisas boas. Mas vai ser difícil. Não, vai ser tão fácil restaurar. Difícil foi construir lá em 1908. Pô, se é difícil para a gente restaurar um castelo, como que vai ser difícil? É tão fácil. Não é fácil? É verdade. Muito mais fácil que nós construímos. Com certeza. Nós tivéssemos que construir ele de novo, sem nada de equipamento, só manual. Aí ia ser talvez um pouco mais trabalhoso. Mas é tão fácil. Então é isso que eu digo na vida da gente. A gente está tendo... Mas não sei por que a gente está aqui. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Tem tantas famílias que eu digo assim, falo por mim. Tem tantas pessoas com mais cultura, com mais sabedoria, que poderiam dar aula desses livros aqui para ti. Então, só que, infelizmente, eu sei mal um pouquinho de português. Tá? Mas eu brinco assim que tem uma história aqui no castelo, que após a assinatura do Pacto de Pedras Altas, eles invadiram o castelo e quebraram o vidro e entraram e vandalizaram aqui dentro. Eu costumo brincar, eu acho que fui eu que quebrei o vidro. Então agora eu estou com a missão de reconstruir. Tá pagando. Não é pagando, é responsabilidade, obrigações. E de fazer isso aqui. Então, mas é só agradecer a todas as pessoas que incentivam a gente, sabe? Porque nós ainda não temos noção do que o castelo representa. Agora, quando você falava ali, sentia nas tuas palavras, no teu olhar, a emoção de você fazer o programa aqui. Eu digo, como é bacana isso. Precisa ver a minha alegria quando vem meninas aqui fazer um book de 15 anos. Como que tu não vai abrir para a menina fazer um book dos 15 anos? É a vida dela. Tá entendendo? Então, a gente poder proporcionar esse tipo de alegria, de satisfação para a pessoa, não tem preço. Não tem preço, entendeu? Então, eu acho que isso compensa qualquer dificuldade e só agradecer, né? Muita gratidão a todas as mensagens que a gente recebe, as pessoas que vêm aqui, porque isso nos motiva, sabe? E podem ter certeza que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai fazer tudo o que é possível, da melhor forma possível. A gente até pode errar por ignorância, por não saber fazer, mas jamais vamos errar por falta de vontade ou por qualquer outra coisa. Tá? E só agradecer às pessoas. E quando quiserem visitar o castelo também vai ser um prazer imenso receber todos vocês aqui, porque aqui é a nossa história. Isso aqui pertence a você. E muito obrigado por essa oportunidade. E que Deus ilumine o teu trabalho e que possa durar ainda muitos e muitos anos pela frente. Amém. Assim espero.
Agradecer então, além do Segate, né, que abriu as portas aqui pra gente, contou tantas coisas legais sobre a nossa própria história, né, porque faz parte da história de todos nós. Quero agradecer também mais uma vez aos patrocinadores desse episódio especial, Livraria Vanguarda, Yoshake, Casarão Imóveis e Escola Mário Quintana. Também não posso deixar de agradecer, já que é um episódio que corresponde, né, que comemora, na verdade, esse primeiro ano, a todas as marcas que patrocinaram os demais episódios, que apoiaram, que apoiam ainda o Blá Blá Blás. E quero contar para vocês que a terceira temporada vai chegando, cheia de novidades e que também com grandes entrevistados, como todos os demais que já passaram por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. Compartilhem esse vídeo, compartilhem os cortes do Instagram, acompanhem os conteúdos, porque eu tenho certeza que isso ajuda muito ao projeto e também ajuda muito que a gente continue contando essas lindas histórias. Até a terceira temporada!